Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 20 de julho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. O semeador saiu para semear. Essa maravilhosa parábola, sem dúvida, está no coração de todos nós há muito tempo. Com uma linguagem simples, Jesus nos pergunta: até que profundidade entrou a minha palavra no teu coração? Ela passou a casca e parou? Ela atravessou a primeira camada e travou? O que fala mais alto no teu coração? Os negócios? A sua carreira profissional? O seu carro? Sua vaidade? Seus prazeres? Ou Deus? Muitos se perguntam o porquê da instabilidade na caminhada de fé. O motivo é a superficialidade, o construir na areia e não na rocha. O único lugar que permite a palavra de brotar é o nosso coração, o centro do nosso coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinha raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Chão batido, pedras, espinheiros, terra boa. A primeira coisa que você pode observar é que todos esses terrenos que representam a nossa alma recebem a semente. Não a rejeitam, mas a recebem até com alegria, como especifica Mateus um pouco mais adiante. Até o chão batido representa os que ouvem a palavra e imediatamente a recebem com alegria. Mas não penetra esta palavra, porém a recebem com alegria. Portanto, não se trata de uma parábola que condena os ateus, os anticristos, os que rejeitam a Deus, rejeitam a sua palavra, mas pelo contrário é uma parábola para nós cristãos, que aceitamos Jesus e aceitamos a sua palavra. É claro que não basta aceitar Jesus, precisa ver que lugar damos à sua palavra. O primeiro perigo, tanto antigamente como hoje, é sem dúvida receber logo com alegria, sem trabalhar as raízes da nossa fé. A primeira conversão é uma graça maravilhosa, pode mudar a vida, mas nem sempre. Existe a terrível possibilidade da porca voltar ao lodo de antes. Existe a possibilidade da semente ser roubada, devorada, sufocada, queimada. Muito depende do terreno. Jesus diz: a todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, não a interioriza, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração.
esse é o grão que foi semeado à beira do caminho. Vale a pena, portanto, se perguntar: o que acontece comigo? Que tipo de terreno eu sou? O que estou oferecendo à palavra? Eu tenho profundidade? Eu tenho espinhos no meu coração? Eu deixo a semente de lado no chão batido da beira do meu coração, da casca do meu coração? Ou tenho um coração bom, profundo, que acolhe na profundidade e guarda tudo como Maria fazia, que conservava todas as coisas no seu coração? Irmãos, a semente é sempre a mesma. Então por que, quando cai no coração de algumas almas, as torna santas, e quando cai no coração de outras, não consegue produzir efeito nenhum? Evidentemente, tudo depende do terreno, depende da preparação do terreno. Alguém pensa que lançar a semente é pegar um punhado de sementes e lançá-las ao vento aleatoriamente. Mas qualquer bom agricultor sabe que semear é uma coisa que exige inteligência, é uma coisa rápida, mas o difícil é preparar o terreno, adubá-lo, torná-lo fértil, adapto a receber bem a semente. Nenhum agricultor é tão doido de lançar a semente ao vento para que chegue em cima do telhado, porque não recolherá pão no tempo da colheita. Isso que é tão lógico no campo humano não é tão simples no campo espiritual, porque a tentação é fazer de conta que tudo está bom, fazer de conta que foi semeado bem, fazer de conta que o terreno foi preparado, fazer de conta, e depois nada cresce, nada nasce. Nós precisamos abrir os olhos com honestidade e pensar: se não nasce nada ao meu redor, será que eu semeei bem? Será que eu lancei bem a semente? Será que lancei a semente no lugar certo? Será que tornei o chão batido um terreno bom? Será que arranquei as pedras? Como é que eu preparei o terreno? Eu não posso somente culpar o terreno, falar: é importante semear e o restante Deus cuida. Não, o importante é semear bem. Nós precisamos ter esta coragem de olhar ao nosso redor o que nasceu, olhar para dentro do nosso coração se está nascendo fruto de santidade. Não podemos viver igual avestruz, que não pensa, que enfia a cabeça debaixo da terra para não ver e não ouvir. O maior desafio é preparar o terreno em nós e preparar o terreno nos irmãos. Hoje, isso é mais difícil do que nunca, porque estamos em um terremoto constante. O terreno em que vivemos está numa vibração constante. As ondas do terremoto o tornam totalmente instável. Parece água, ou melhor, esgoto. Tanto que alguém define a nossa sociedade como sociedade líquida. As redes sociais colocaram o nosso mundo em constante terremoto emotivo. Você recebe a notícia que uma catástrofe natural matou 300 pessoas na Ásia e logo depois a notícia que a seleção brasileira ganhou o jogo. Qual coração vai aguentar uma sequência como essa de notícias e emoções bem diferentes? De repente, a alegria do gol te faz esquecer a morte de 300 pessoas. E um dia, você irá menosprezar a tua vida também. Não dá tempo nem de sentir o sofrimento dos familiares daqueles que morreram. Logo você passa para uma outra notícia e esquece a primeira. O mundo de hoje arranca teu coração e te torna um chão batido, onde as notícias correm como água. Ai de quem não se defende. Tudo se torna igual. Morte, esporte, crise política, atentado terrorista, tudo está no mesmo nível, tudo vale um clique, nada mais.
Você tem poucos segundos para ficar triste e, passados esses 5 segundos, vem uma notícia alegre. Qual profundidade isso poderá criar em nós? Existe uma grande diferença entre informação e formação. No Evangelho se diz que Maria guardava todas as coisas no seu coração. Quando os pastores foram visitá-la na gruta, em Belém, e falaram do anúncio dos anjos, ela não entendeu tudo, mas o Evangelho diz: guardava todas estas coisas no seu coração e as meditava. E também, depois que se concluiu a perca e o reencontro de Jesus em Jerusalém e eles retornaram a Nazaré, se diz: Maria guardava todas estas coisas no seu coração. A atitude de Maria é guardar e meditar. Não existe modo melhor para criar profundidade em nós. Maria cultiva seu terreno interior desta forma. Nem ela entendia tudo, mas guardava, conservava, meditava. Irmãos, às vezes este não entender é exatamente isso que cria profundidade, que cava em nós, que imprime a vontade de Deus em nós, porque nos obriga a refletir, orar, meditar, pedir luz. Tudo isso alarga a nossa visão. O nosso impulsivo fazer tudo logo estraga e se torna um chão batido. Tente pensar se na sua vida existe uma meia hora por dia, por exemplo, de silêncio, de reflexão sobre tudo o que você fez durante o dia. Um tempo para meditar, conservar, guardar as coisas no coração. Um tempo para refletir sobre o jeito que eu estou levando em frente a minha vida. A segunda forma para adquirir profundidade e preparar bem o nosso terreno e daqueles que acompanhamos é ter uma constante atenção consciente. Isso mesmo, ter uma constante atenção consciente. Viver e não se deixar viver, não se deixar levar pela correnteza, não empurrar com a barriga, mas escolher com consciência os passos a dar. Ter na mão o leme da nossa vida e não se deixar levar por qualquer vento é condição essencial de profundidade. Cada coisa que você faz, você pode se perguntar: por que estou fazendo isso? Qual é a finalidade do que estou fazendo? Qual é a motivação inicial? Tudo isso é importantíssimo para não engatar o piloto automático e bater no primeiro pico de montanha que aparece. A dificuldade de fazer as coisas nascerem normalmente nascem da falta dessa pergunta. Quando uma pessoa não se lembra mais a motivação inicial do que está fazendo e nem tem clara a finalidade, sem dúvida vive desmotivado e frustrado. Dificilmente essa pessoa dará fruto. O tempo não permite de aprofundar bem os outros terrenos, mas podemos nos perguntar: será que eu tirei as pedras e os espinheiros de dentro do meu coração para preparar um bom terreno para Jesus? Até as pedras não se opõem à semente e a recebem, mas são para a semente uma chapa em cima do fogo, assam a semente.
O que são estas pedras? Jesus diz claramente: o que foi semeado nas pedras é quem ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega a tribulação, a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. Pense um pouco se esta não é a foto do nosso mundo de hoje, da tentação que vivemos. Quantas pessoas são de momento? Quantos não têm profundidade, não têm opinião, não têm coerência de vida? Se não tirarmos as pedras da preguiça e do prazer fácil e imediato, é difícil que Jesus se enraize em nós. Enfim vêm os espinheiros. Assim Jesus os descreve. O que foi semeado no meio dos espinheiros é quem ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ela fica sem fruto. É o discurso das prioridades. Qual planta é mais alta em mim? Os espinheiros ou a palavra? O que é mais alto em mim? A árvore da palavra ou a árvore do dinheiro, do trabalho, do sucesso? Quem tem o primeiro lugar de verdade na minha vida? Vamos refletir um momento, porque se a palavra não é a árvore mais alta, se a palavra não tem o primeiro lugar, ela inevitavelmente será sufocada. Vamos refletir como está sendo na minha vida. Essas considerações nos ajudam a entrar na profundidade dessa parábola e da nossa vida. Vamos, portanto, ouvir novamente o que Jesus quer nos dizer. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinha raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Depois de ter ouvido a palavra, podemos dedicar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem.
Estamos agora preparados para escolher o propósito que nos ajudará a nos tornar profundos, como um bom terreno arado e bem adubado, para receber a semente da palavra. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocaremos em prática o propósito que escolhemos. Adubar o terreno do nosso coração. Paz e alegria a todos. Para produzir frutos de santidade. Fui escolhido para te adorar, para estar contigo e para desfrutar o teu amor. Eu fui escolhido para semear, pregar o teu amor, Senhor. Eu fui escolhido para proclamar a tua palavra, exalando a fragrância do Senhor. Eu fui escolhido para estender a mão, mostrar o teu amor, Senhor. Há um chamado a cumprir, há muitas almas para ganhar. Que o teu reino venha a mim, que o teu querer possa reinar na terra como nos céus, e que se ouça nos céus a canção do semeador. Usa-me, eis-me aqui, que se ouça nos céus a canção do semeador. Usa-me.
Eu fui escolhido para te adorar, para estar contigo e para desfrutar o teu amor. Eu fui escolhido para semear, pregar o teu amor, Senhor. Eu fui escolhido para proclamar a tua palavra, exalando a fragrância do Senhor. Eu fui escolhido para estender a mão, mostrar o teu amor, Senhor. Há um chamado a cumprir, há muitas almas para ganhar. Que o teu reino venha a mim, que o teu querer possa reinar na terra como nos céus, e que se ouça nos céus a canção do semeador. Usa-me, eis-me aqui, que se ouça nos céus a canção do semeador. Usa-me, eis-me aqui, Senhor. Há um chamado a cumprir, há muitas almas para ganhar. Que o teu reino venha a mim, que o teu querer possa reinar na terra como nos céus, e que se ouça nos céus a canção do semeador. Usa-me, eis-me aqui, que se ouça nos céus a canção do semeador. Usa-me, eis-me aqui, que se ouça nos céus a canção do semeador. Usa-me, eis-me aqui, que se ouça nos céus a canção do semeador. Usa-me, eis-me aqui, Senhor. Envia-me, Senhor. Usa-me, Senhor.